Você voltou e nós também. O podcast da Humanizer Terapias. E nós estamos muito felizes para falar de um tema extremamente importante com a neuropsicóloga fera, com black lindo, a profissional da Humanizer, Laísa. Por favor, Laísa, seja bem-vinda. Obrigada, prazer estar aqui também. Poder contribuir com um pouquinho do meu conhecimento dentro desse podcast. Maravilha. Laísa, estávamos já aqui antes conversando sobre isso e falando sobre linguagem na entrevista de devolutiva. Calma, papai e mamãe, daqui a pouco a gente vai voltar explicando detalhes sobre isso. Mas linguagem com avaliação neuropsicológica, como que é essa história? Então, o que acontece? O documento de avaliação neuropsicológica, ele é um documento que ele é complexo, ele é extenso, vem ali todos os resultados de cada um dos testes, tem planilhas, tem gráficos e tem toda uma explicação técnica do resultado de cada teste, entendeu? Que vem vários números ali, vem percentil, ponto ponderado, vem um monte de coisa. Então, assim, é uma linguagem Coisas técnica. que eu aprendi no segundo grau. Talvez na faculdade, teve estatística em psicologia. Então, assim, é uma linguagem que ela é um pouco complexa, é difícil. Então, a gente tem que explicar o que significa esse resultado. Ah, deu superior, tá, mas o que isso quer dizer? Superior de quê? Deu médio? Médio o quê? Como assim? Que comparativo é esse? Entendeu? Então esse é um ponto extremamente importante pra gente conseguir explicar pra família durante a entrevista de devolutiva e a gente meio que esmiuçar e traduzir o que tá escrito ali pra família compreender. Não só pegar aquele documento, colocar em casa ou então levar pro médico e ponto. A família em si não vai ter a compreensão do que é aquilo. Não, a gente tem que explicar. Perfeito, é assim que a gente começa hoje, tá bom, mamãe? Tá bom, papai? Porque é responsabilidade, né, Laísa, do profissional fazer uma entrevista devolvendo à família os resultados do que ele encontrou durante a avaliação, né? Exatamente. É de extrema importância que tenha essa explicação para a família conseguir sair dali também compreendendo o que está acontecendo. Não é só o médico que tem que entender. Claro que não. Você não quer saber o que está acontecendo com seu filho? Perfeito. Ou com você mesmo? Ou com seu pai? Dependendo de quem está sendo avaliado, tem que saber. Entendeu? Propositalmente eu fui para o final do processo, que é a entrevista de devolutiva, mas, afinal de contas, com linguagem simples, o que é a avaliação neuropsicológica? Olha, eu costumo falar para os pais que a avaliação neuropsicológica ela é um instrumento extremamente importante para todo o processo que está envolvendo ali aquela criança, aquele adulto. É como se fosse o ponto de partida, entre aspas, tá? Porque a partir do que está escrito ali, você consegue conduzir o processo que você vai levar, seja com uma fonoaudióloga, com uma terapeuta ocupacional, com um psicólogo, um psicopedagogo, porque dentro da avaliação a gente consegue evidenciar tanto as potencialidades do indivíduo, para a gente trabalhar em cima disso durante todo o processo que ele vai viver a partir daquilo ali, como as dificuldades que ele tem para a gente conseguir melhorar isso aí. Então, papai e mamãe que está assistindo esse programa pode pensar que vai avaliar somente as dificuldades, não é isso? Não. A gente tem também as potencialidades do indivíduo. O indivíduo ele não é só dificuldade, ele tem também os pontos fortes. E a gente pode usar isso aí para trabalhar também dentro da terapia, dentro do que ele vai fazer a partir da avaliação. Então é como se aquela avaliação fosse uma base para os profissionais entenderem, ou até a escola também, ver onde é que está a maior dificuldade, a parte boa, e trabalhar em cima disso também, para o indivíduo também entender que ele tem coisa boa. Legal. Então, durante o processo, você recomenda que as escolas leiam esse documento também, certo? Sim, com certeza. Inclusive, na parte do final do documento, a gente tem encaminhamentos e recomendações. Perfeito. Onde a gente coloca ali o que a gente entende que é necessário para aquele indivíduo a partir do que a gente viu durante o processo de avaliação. E na maioria das vezes, né, como são crianças ou adolescentes, né, que a gente está avaliando, a gente coloca para apresentar para a escola, até para a escola ter aquele documento como base para criar o PEI, entendeu? Legal. Laísa, tanto a escola com o plano educacional individualizado lá da escola, como a clínica com o plano educacional individualizado da clínica, ou plano terapêutico, vão utilizar a avaliação neuropsicológica para o processo de cuidado com aquela criança. Mas, como uma família
poderia saber que ela precisa procurar o serviço da Laísa para a avaliação? Como que a família vai entender, alguém que está nos assistindo agora, que esse é um sinal para você procurar uma avaliação, esse seria um outro sinal? Pode contar isso para essa mamãe, para esse papai? Com certeza. Então, o que acontece? Na maioria das vezes, a escola já percebe também algumas coisas e, muitas vezes, a parte da escola. Questão Muitas vezes, comportamental. né? Muitas vezes. Por questões comportamentais, a criança, às vezes, muito distraída na hora da aula, conversando demais. Ou, se tiver no iniciozinho, primeiro ano, parte de aprendizagem ali, tendo muita dificuldade na aprendizagem. Na minha cabeça era a implicância da professora. Não. Não é a mamãe e papai. A professora está acompanhando várias crianças da mesma idade. Sim, na maioria das vezes o professor ele tem ali uma certa propriedade. Sim. Ele tem, às vezes, um tempo de estrada e ele entende o que tá dentro ali do que é esperado e o que tá fugindo um pouco do que é esperado. Então ele fala, caramba, aquela criança já tá no meio do ano e só ele não conseguiu acompanhar a matéria. Quando é um problema generalizado, né, que a turma inteira não consegue acompanhar, a gente pode pensar, o problema do professor. Vamos olhar o professor. Aí tudo bem. Mas só aquela criança não conseguiu acompanhar aquela matéria, aquele conteúdo, tá com dificuldade na alfabetização, tá ali aos trancos e barrancos, ou então questão comportamental muito presente, sempre chamando o pai, muito a agitado, mãe. tipo Valdemir. Exatamente. Ligado no 220. 24 horas por dia. Isso aí. Então, a pessoa dorme e parece que é um helicóptero. Não dorme. Ou não dorme. Então, assim, todos esses pequenos sinais já evidenciam alguma certa dificuldade, tá? Ou coisas mais sutis. É uma criança que é muito quieta. Então não é só a agitação, não é só o excesso de comportamento? Não, pode ser aquela criança que é o isolado, aquela criança que às vezes sofre um bullying na escola, por ser muito quieto, muito parado, que não é comunicativo. São sinais de alertas. São sinais de alertas. Que a gente pode já começar a perceber, falar, poxa, mas por quê? E aí você começa uma investigação. Normalmente ninguém parte logo para avaliação neuropsicológica. Sempre vem toda uma investigação. A escola levantou uma possibilidade, aí você vai no pediatra, aí o pediatra normalmente indica um neuro. Aí, talvez um processo terapêutico, uma psicopedagoga. Hoje em dia tá mais fácil que os neurologistas, eles estão já indicando logo a avaliação neuropsicológica. Eles já não querem mais parece, né, a impressão que eu tenho, que eles não querem mais se comprometer logo de falar, não, peraí, vamos fazer logo a avaliação neuropsicológica, a gente exclui todas as possibilidades aqui. Muito legal você falar isso. Desculpa. Sim, eu tenho até contato com alguns profissionais da área e, de fato, elas evitam de dar qualquer tipo de diagnóstico logo de forma precoce. Preferem investigar, ou exames clínicos também, como eletroencefalograma, tomografia, outros exames ali que são envolvidos nessa área, para depois chegar na possibilidade de uma hipótese, de levantar alguma coisa. Mas primeiro eles fazem toda essa investigação, já encaminha pro neuropsicólogo para poder fazer tudo isso, para depois pensar, vou concordar com a hipótese desse profissional? Não sei. Porque o médico tem uma avaliação própria. Exatamente. Exatamente. Mamãe e papai, a Laísa está trazendo uma informação assim, muito preciosa para você titio, para você tia da escola. Muitas vezes as famílias estão angustiadas porque é sabido que quando fecha o diagnóstico, muitas vezes consegue acessar direitos também. Mas não é só a questão do diagnóstico, tem algo que é da ordem do cuidado. E é importante que você, sim, leve seu filho e sua filha para poder ser visto, e você está contando sobre uma linha de cuidado. Sim. Um médico, um professor que identificou, a família foi procurar um médico, o médico solicitou a avaliação do especialista e esse especialista entende que não é a avaliação dele sozinha. Ele vai precisar de um neuropsicólogo, às vezes a Fono vai participar, às vezes a TO vai participar para que tenha um grupo. E você mesmo falou há pouco sobre a contribuição que o seu trabalho de neuropsicólogo dá para a Fono, para a TO,
Muito legal, muito bom. Sim. E o que eu tenho percebido também hoje em dia é que tá mudando bastante a visão do neurologista, do neuropediatra, do psiquiatra com relação ao psicólogo e ao neuropsicólogo. Eles Somos estão entendendo. parceiros. Sim, eles estão entendendo o tamanho da importância que tem essa avaliação Sim. dentro ali da vida daquele indivíduo, né? O que a gente vai encontrar, ou enfim, como que vai conduzir esse processo dali pra frente. Sim. Então, ótimo. Uma mãe procurou a Laísa para fazer a avaliação neuropsicológica na Humanize porque o médico encaminhou. Então, hoje você já avaliou, já sai daqui com a hipótese do diagnóstico que meu filho tem, é isso? Chegou aqui hoje, já resolveu hoje? Não. Quem dera fazer receita de bolo. Não é, envolve todo um processo. A gente tem toda uma entrevista com a família para entender o que está acontecendo, por que a família está chegando aqui, caso tenha ali algum outro documento, se a criança já está sendo acompanhada por algum outro profissional. Às vezes a gente já vem com uma criança ali que já está em um acompanhamento psicológico por alguma outra questão. Enfim, então a gente já começa a investigar tudo ali em volta daquela família. A gente solicita relatórios da escola recentes, abordando... Então a escola participa da avaliação neuropsicológica? Com certeza. Viu, Tudo papai? que envolve a vida dessa criança, a gente vai para todos os lados. Entendeu? Então a gente faz essa entrevista com a família, entende o que está sendo sinalizado, o que eles precisam ali entender, quais são as dificuldades que a família está tendo com essa criança. E aí a gente parte lá para as outras investigações, solicitar esse relatório para a escola, abordando aspectos comportamentais, aspectos de desempenho escolar também, como que é o desempenho dessa criança, o comportamento dessa criança, tanto com os pares, quanto com professores, funcionários da escola, como que está acontecendo tudo isso dentro da vida dessa criança. Caso seja necessário também, se a família achar que é importante, a gente traz uma terceira pessoa também. Se a família às vezes fala, ele tem uma babá ou ele tem uma tia que é muito presente na vida dele, desde que ele era bem pequenininho. Acho que seria muito importante que você tivesse o relato dessa pessoa também. Então a gente também traz essa pessoa para o consultório para fazer uma entrevista com ela, para falar, né? A gente manda também o que a gente chama de escalas, formulários, que são mais direcionados e sinalizados para a escola dizer como que é o comportamento dessa criança, o que ele apresenta ali naquele ambiente. Para a família também vai, que a gente tenta procurar ali sinais, sintomas e comportamentos em diferentes ambientes. Então não é só você que vai trabalhar, né? A família vai trabalhar. Todo mundo. Eu sempre falo, quando eu chego com a minha pastinha pra família, eu falo, eu tenho um dever de casa pra vocês. E já entrego aquele bolo de coisa pra eles. Porque assim, a gente precisa. Eu costumo falar pra família, o que a gente tem aqui no consultório é assim, 1% da vida da criança. 1 hora por semana. Não temos bola de cristal. Não temos. Sem contar que o ambiente dali do consultório é um ambiente completamente manipulado. Então, muita coisa não vai aparecer ali pra mim. Eu não vou ver tudo que eu posso ver dessa criança. Então, eu preciso desses relatos, desses feedbacks, de todas essas pessoas que cercam essa criança para eu conseguir ter embasamento para eu falar o que eu vou falar dentro do documento, ou para sustentar o que eu vou falar, ou o que aparece, entendeu? Eu vou te dizer, tá, Laísa? Nós estamos trazendo muita informação para as famílias. Acho que vale um like, não vale? Com certeza. E um comentário também de onde você está assistindo esse podcast. Escreve aí, já fiz avaliação neuropsicológica. Ou meu filho fez. Isso, por favor, coloca que a nos gente quer saber, comentários. não é? E o que você achou também da sua avaliação? Seja feita na Humanizer ou não. Sim, porque esse feedback é muito importante para nós profissionais. E aí, então a avaliação neuropsicológica é só para criança, né? Não. Ah, não? Ué, conta pra gente. A avaliação neuropsicológica é para quem quiser fazer. Brincadeira. Mas assim, hoje a gente tá tendo um boom, tá? De avaliações em adultos também. Sim. Por quê? O pai descobre que o filho, ele é autista ou ele tem um TDAH. E aí ele começa a observar aqueles comportamentos daquela criança. Eu acho que eu tenho isso aí também. E ele fala, meu Deus, eu era igualzinho. E aí a pessoa começa a colocar a mãozinha lá na consciência e lembrar do passado dela e falar assim, nossa, eu era exatamente assim. Ou a avó veio e fala assim, nossa, você era idêntico. Por que você tá reclamando? E a pessoa fala, caramba,
Será que eu também sou? E é um processo Será de que eu também descoberta, né? tenho? Exatamente. Então, às vezes, a gente faz esse diagnóstico tardio e muitas coisas é como se desse aquele... Uhum. Mas o que é diagnóstico tardio mesmo? O diagnóstico tardio é quando a pessoa, já na vida adulta, ela descobre ali... Valdemir da vida que descobriu o TDAH. Exatamente. Esse é o diagnóstico tardio. Então, assim, aí a pessoa dá aquele boom na mente e fala, caramba, muita coisa se justifica agora, se explica dentro de mim. Às vezes, o que acontece? A gente tem uma coisa chamada de comorbidade. Às vezes a pessoa tem ali uma dificuldade, não foi descoberta ali na infância, não teve tratamento, não teve acompanhamento, não teve nenhum olhar para aquilo ali. Foi aquela criança que teve muito problema, que teve muita dificuldade em muitas coisas, e a gente vai criando estratégias compensatórias durante a vida para ir sustentando aquelas coisas que vão dentro da gente ali totalmente desregulado. Mas o nosso corpo, ele tem essa capacidade de tentar ali estar sempre em equilíbrio. E ele vai tentar fazer isso com a gente até... Só que junto com isso, vem todo um sofrimento dentro da gente. E com isso, pode vir a acontecer uma ansiedade, uma depressão, que a gente chama que é a comorbidade, né? De um diagnóstico principal, vem um outro ali agregado, acompanhado. Muito gostoso esse tema. Muito gostoso. Porque mamãe e papai, às vezes, lá na frente, uma pessoa tem problema com drogas, com álcool, e você vai descobrir que tinha por trás do uso da substância um transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, combinado com mais o A, com mais o H, depende, e não foi tratado. Muitas separações. Então, se você aqui atrás tivesse feito uma avaliação adequada, um cuidado, talvez você melhorasse a qualidade de vida daquela pessoa. Né? Exatamente. Entendeu? Então, assim, com isso, os adultos estão buscando avaliação neuropsicológica, entendeu? Ou até um adulto que tá ali, eu tenho muita dificuldade de atenção, de concentração, mas isso começou quando? Começou depois que a minha mãe faleceu, começou depois que eu fui demitido de um emprego de muitos anos, começou depois de algum fator que aconteceu ali na vida daquele indivíduo. Então, a gente tenta explicar, fala, olha... O TDAH que você acha que você tem é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, assim, não é invalidando o que a pessoa tá trazendo pra você. Mas você tem que explicar pra pessoa que tem todo um embasamento ali pra gente conseguir caracterizar um transtorno. Principalmente na vida adulta. É algo muito sensível e é algo muito difícil de ser diagnosticado na vida adulta. Então, envolve todo um processo ali que a gente tenta caçar uma pessoa da família que teve contato com ela na infância para pegar relato também. É tão trabalhoso quanto uma avaliação infantil. Porque aí, de repente, a pessoa já não tem mais pai, já não tem mais mãe, não tem um irmão. Então, fica aquilo ali no ar apenas, com sinais e sintomas ali que a gente não consegue caracterizar de fato o transtorno. Tá falando principalmente do TDAH. Fica onde aí nesse processo de avaliação? Porque muitas pessoas idosas também precisam do seu trabalho. Sim, com certeza. Existe uma coisa chamada declínio cognitivo. Como é? Declínio cognitivo. Nunca vi, nem comi, acho que eu ouvi falar. O que acontece? Com a idade, é normal que a gente diminuindo. Diminuindo ali as nossas capacidades e tudo mais. Tem algo que é comum. Não é só a força física que reduz. Né? Não. Aqui também, reduz, infelizmente. E é algo que é comum. Só que pode estar ligado ou não a algum tipo de problema maior. Um Alzheimer, alguma demência dessas aí, entendeu? Um Parkinson também, que também dá dificuldades cognitivas. O pessoal acha que Parkinson é só... Não é. Não é. Entendeu? É muito mais profundo do que parece. Laísa, você pode trazer um exemplo pra gente sobre isso? O atendimento de idoso, né? Posso. Você quer o quê? Um exemplo de um paciente que eu tenha atendido? Alguma questão? Sim. Atendi uma senhora de 85 anos que a filha dela trouxe, a filha dela que era a cuidadora dela, né? Ela já tinha um problema de joelho, uma questão de locomoção. Isso é importante, né? Os filhos estarem atentos a seus pais. Exatamente. E o ponto principal que a fez trazer, né, pra questão da avaliação, era que ela percebia que a mãe estava interagindo com a televisão. Como se a televisão, de fato, estivesse falando diretamente com ela.
Entendeu? Então ela ficou assim com muito medo, porque ela via que a mãe ainda era ativa, a mãe ficava sozinha, ela ia trabalhar, então ela tinha essa segurança de que a mãe ainda conseguia fazer a própria alimentação, colocar o pratinho dela de comida, fazer um lanche na parte da tarde, e ela chegava e conversava com ela, e aí ela começou a perceber essa questão da interação com a televisão. Sim. Entendeu? Além do esquecimento e de coisas muito recentes. Coisas do passado dela, inclusive durante o processo de anamnese, ela lembrou de muita coisa desde quando ela era bem pequenininha. Coisas bem da infância mesmo, que ela morava em outro estado e veio para o Rio de Janeiro. Todas essas memórias eram muito vivas na mente dela. Sim. Agora, pergunta o que ela comeu no café da manhã. Agora é recente. Quando ela chegou ali na clínica. Ela não lembrava mais. Isso que você está falando remete a uma questão da prevenção que a gente fala. Nós vivemos um tempo onde as pessoas estão perdendo o contato com os seus. E para que uma filha te procure, ela estava atenta à mãe dela. Sim. Porque a gente está falando muito sobre a criança, o adolescente, é nosso principal público. Mas aqui a ideia é trazer informação para a família. Com certeza. E aí quer dizer, então, uma filha atenta à mãe, consegue perceber que tinha algo fora do comum e traz para o seu cuidado. Sim. Muito Eu legal. costumo falar que, assim, depois de um certo tempo, nós somos os pais dos nossos pais. E a gente precisa, assim como eles tiveram um olhar atento pra gente na nossa infância, a gente precisa ter um olhar atento pra eles durante a velhice deles. Sim. Porque às vezes é uma coisinha muito pequena que acontece e pode causar um dano muito grande, né? Então, a avaliação neuropsicológica não está somente na infância, então? Não, tá pra vida toda. Você pega infância, adolescência, vida adulta e o idoso. E a pessoa que vem, ela quer o diagnóstico, mas o perfil, sinais e sintomas que está se buscando ali não estão de acordo com DSM-5, com a CID-10, CID-11 agora, né? Papai e mamãe são manuais de classificação de transtornos mentais, de condições psíquicas. E como que lida com isso na clínica, Laísa? É difícil, porque tem gente que vem com o objetivo de buscar o diagnóstico. Ao Ela mesmo já tempo, tem o diagnóstico. na cabeça dela. Tem gente que já vem ali naquela missão, fala, não, eu tenho. Certeza que eu tenho. E aí a gente busca daqui, busca dali, avalia ali, avalia aqui, procura, e não encontra nada que sustente essa hipótese e essa possibilidade. E aí a gente vai explicar para essa pessoa com todos os detalhes. Aí que entra também a importância de uma boa devolutiva. Sim, que nós falamos lá no início. Lá no início. De você ter um embasamento técnico ali do que você tá falando. Para você sustentar o que você tá dizendo para aquela pessoa. Não porque por isso, não foi sustentado, não foi encontrado sinais e sintomas suficientes que possam caracterizar esse tipo de problema, de transtorno, do que você veio buscar aqui. Né? Claro que tudo isso com muito jeitinho, tudo certo, né? Com muito respeito e educação, explicar pra pessoa que, assim, infelizmente não foi... Infelizmente não, é felizmente. Não foi encontrado o que ela buscava. Eu afirmo isto. Não é legal ter TDAH. Não é legal. São condições que geram sofrimento. Sim. Então... Se você está em um processo que há uma explicação melhor, vá cuidar daquela outra situação. Porque é um desafio muito grande. As famílias de pessoas com autismo falam isso muito abertamente, que não estão romantizando um processo. É um desafio diário. Sim, há muito amor, há muito carinho. Não é fácil para uma pessoa conviver com uma outra pessoa que tem esquizofrenia, por exemplo, ou outro transtorno, mas há muito amor envolvido, mas não é legal. Então, se no diagnóstico, na hipótese diagnóstica, no processo final de avaliação, percebe-se que, olha, há uma outra explicação melhor para essa condição, né? Então, aí a importância da devolutiva, né? Sim, exatamente. É a importância da entrega desse documento, da explicação
de Isso tudo que que é devolutiva, né? Exatamente. A devolutiva, a gente chama de entrevista devolutiva. Aham. É quando a gente pega aquele documento super extenso que a gente demorou 12 horas para escrever, corrigir cada um dos testes que foram feitos, cada um dos instrumentos que foram aplicados, fazer uma análise clínica ali, qualitativa, quantitativa de todos os testes e você traduzir tudo aquilo ali explicando para a pessoa. Essa é a entrevista devolutiva. A gente traduz tudo que está ali dentro daquele documento e explica tintim por tintim, detalhe por detalhe, cada um dos resultados e o final, né, a conclusão e a hipótese, quando tem, né, e quando não tem, porque não tem, de todo o documento de avaliação neuropsicológica. Para você, terapeuta, o que é mais gostoso no meio disso? Eu brinco que eu me divirto trabalhando e às vezes nós temos um caso complexo diante de nós e a gente está ali brincando, bailando, porque não é feliz com o estado de sofrimento, não é isso. Não. Mas é pelo prazer de fazer o que a gente faz. E é muito nítido isso em você, Laísa. O que é mais divertido ali? Quando eu termino um documento. Porque, não, é sério, porque assim, quando eu escrevi a última palavra ali do documento, eu falei, caramba, acabou. E eu vi que tudo que tá ali fez sentido. Entendeu? E eu sei que eu dei o meu melhor. É isso que a gente faz, mamãe e papai. Nós entregamos o nosso melhor. Mas o melhor não é um ponto final, né? Ali é uma Claro vírgula, que não. talvez um ponto e vírgula, né? Eu costumo dizer também para as famílias que quando elas pegam aquele documento, eu falo, olha, não é só pegar esse papel e colocar dentro da sua gaveta em casa, tá? A partir desse momento, tem todo um caminho que você vai percorrer. Nossa. Entendeu? Então, aquele documento é como se fosse um start. Você vai seguir com aquilo ali, ver as recomendações e os encaminhamentos, para onde nós vamos agora, o que nós vamos fazer agora. E ter, de fato, as intervenções. Dar a devida atenção para o que está escrito ali. Então não acaba no neuropsicólogo, até porque ele vai pegar o documento e... Exatamente. E ele vai seguir a partir dos encaminhamentos e das recomendações. Seja ir para o médico neurologista ou psiquiatra, o acompanhamento com outras terapias, caso seja necessário e evidenciado, dificuldades, psicopedagogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, o próprio psicólogo ali entrar em terapia, acompanhamento terapêutico, entendeu? Além de levar para a escola, isso quando é uma criança. Sim. Certo? Então, é importante esse apontamento que a Laísa está falando, papai e mamãe. Esse documento você não vai levar só para o médico, mas você vai levar também para a escola. Tem informações muito, muito valiosas ali, né, Laísa? Com certeza. Muito, muito, muito valiosas, que vai ajudar a escola a conduzir ali da melhor forma. Como que ela vai lidar com aquela criança? Se ela tem uma dificuldade muito específica em alguma coisa, o que a escola pode fazer? Qual o suporte que essa escola pode oferecer diante dessa dificuldade que essa criança tem, que esse adolescente tem? E normalmente, por que pega esse relatório e leva para o médico? Normalmente, por que isso acontece? O que acontece? Mesmo que a gente tenha levantado ali a hipótese diagnóstica, precisa passar pelo médico para que ele dê ali o laudo final. Entendeu? E ele dê ali o check dele, confirmando ali, ele vai ler o documento. Nem sempre eles leem o documento todo, tá? Mas no final, a gente tem o cuidado de descrever na parte da conclusão, a gente também coloca o resultado mais, assim, resumido de cada um dos testes que foram avaliados. E normalmente o médico pega muito mais essa parte do final, que tem essa parte de conclusão com todos os resultados, mais a hipótese diagnóstica cruzada com esses resultados, tá? Pra gente explicar ali por que a gente tá dando aquela hipótese diagnóstica a partir dos resultados e análise clínica de todo o caso, tá bom? Muito bom. É importante só fazer um acréscimo que no Brasil somente médicos podem fechar o diagnóstico, que o nosso relatório psicológico ele vai valer para terapias, para a escola, mas se você pegar esse relatório e for no INSS, esse direito não será garantido, por exemplo. Então é importante que o médico valide depois todo o processo. Mas normalmente os médicos estão meio que seguindo esse caminho que os psicólogos estão fazendo, mas é recomendado que o médico tenha uma avaliação própria, né, do processo. Sim. Laísa, nossa, assim, que delícia esse encontro.
Por favor, gente, like. Isso, você não fez Muitos até agora? likes. Né? Comentários também. Comentários, comente. Tire dúvidas também, coloca sua dúvida no comentário. Sim. Se tem alguma dúvida sobre como funciona. Já deixa aqui o teu Instagram, por favor. Vai estar, como que é? Vai estar aqui, ó. Em algum lugar da tela vai aparecer para vocês. Vai estar por aqui para que vocês sigam também a Laísa, neuropsicóloga também aqui na Humanizer. E esse aí é um time. É um time formado para cuidar de você. Então, continue conosco e acompanhe todos os outros episódios desse podcast maravilhoso. Laísa, gratidão pela parceria. Obrigada pelo convite. Vamos longe. Vamos sim, muito longe.